Amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro, estamos começando o nosso clima na semana. Lembrando a você que não se inscreveu ainda no nosso canal Safras TV no YouTube, não perca tempo, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário no nosso vídeo. Todos os dias a gente tem material novo para vocês. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Entre as informações todas que temos também informações do nosso parceiro da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista, que sempre está com a gente no Clima na semana, na segunda. Tudo bem, Marco? Bom dia. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem a todos? Olha, tem bastante coisa para falar essa semana. Tem chuva, tem frio. Ixi, tem bastante coisa aí para a gente falar. Mas o bom é que as coisas estão correndo bem. O plantio está caminhando a passos largos no Brasil, né? O plantio da soja. Isso traz uma condição relativamente boa aí para produtores. Beleza. Bom, vamos começar então falando, Marco. Na semana passada a gente tinha conversado que era uma semana passada de tempo aberto, né? Mas que para essa semana a tendência era melhorar o regime de chuvas para grande parte do Brasil que não teve aquela chuva melhor, mas que agora, mais para o final de outubro, ela chegaria. E vai acontecer mesmo? O que está mostrando aí a previsão, Marco? Se a gente pegar aqui, Alessandro, dá uma olhada, ó. Quando a gente olha, a gente observa que há previsões de chuvas essa semana, muito mais na região centro-norte do Brasil do que realmente na região sul. Essas chuvas aqui da região sul é mais para o final da semana, lá para quinta, sexta-feira, quando entra à frente. Aí na semana que vem, chuvas bastante generalizadas, ó, no final de semana e ao longo da semana que vem. E depois fica aquela gangorra, ora chovendo mais no sul, ora mais no norte, ora mais no sul, ora mais no norte. Então, de uma forma geral, a previsão para esses próximos 15 dias e até mesmo, ó, isso aqui é a previsão para os próximos 15 dias, chuvas bastante regulares em todo o Brasil, né? Tendo a gangorra, mas chovendo bem, não vejo grandes problemas, não. A região norte do Brasil, que estava demorando para chover, começou a chover, e a tendência é de chuvas regulares daqui para frente. Então, há essa tendência realmente de chuvas boas aí durante esses 15 dias. E não tem nenhuma região que tu vejas agora, Marco, como mais preocupante. Deve realmente ser bom para todos os lados. O que a gente está vendo muito é que, assim, algumas regiões da metade sul do Brasil, as chuvas estão ainda irregulares e deve se manter assim. Quando a gente fala em chuvas regulares, é aquela assim, chove bem num local, um pouco menos na outra, aí essa frente falha em algum lugar, aí depois a outra acontece. Então você ainda está, devido à laninha, apesar da gente estar com uma laninha fraca e com uma tendência de quase nada de influência, mas o fato das águas do Pacífico estarem ainda mais frias, tanto o Pacífico quanto o Atlântico, isso dá uma condição de chuvas um pouco mais regulares. Elas estão ocorrendo, vão continuar ocorrendo, mas ainda de forma irregular. Mas isso está fazendo com que o plantio, bom, no caso da soja, venha andar a passos largos em todo o Brasil, né? Eu tenho aqui, vou compartilhar, que a gente estava comentando na semana passada, vou compartilhar a tela da evolução do plantio. Deixa eu botar aqui. Marco, e a gente tinha... Aí tá, estamos com a tela da evolução do plantio. A gente tinha conversado na semana passada ali, na 14 de outubro, tínhamos 19,1% da área plantada, né, Marco? E até tu comentavas, pode apostar que na outra semana, quando a gente conversar de novo, já vai ter passado de 30. E tá aí, ó. 21 de outubro, até a data de 21 de outubro, sexta-feira passada, 32,4% da área plantada com soja no Brasil. A gente tem ainda um atraso em relação ao ano passado, 35,8% nesse período, mas bem adiantado em relação à média dos últimos 5 anos, que era 25,8%.
Mas tem E que deixar bem claro que esse atraso não é um atraso, porque ano passado choveu não, muitíssimo, né? é claro, claro. Não, só comentando que em relação, né, no caso, ao que a gente viu, mas Mas, o que importa mesmo é a média dos últimos 5 anos que mostra que nós temos aí realmente um plantio que está caminhando muito bem no Brasil. E se a gente puder avaliar ali por estados, Marco, não sei se tu quer pontuar algum estado que te chame a atenção. não, é assim, ó, o que me chama a atenção, assim, ó, tem alguns estados que estão um pouquinho atrasados, como se você pegar Minas Gerais, né, Goiás, que começou a chover agora só, na Uhum. última semana. Mas se você olhar, ó, Minas Gerais está com 18%, enquanto ano passado era 35%. Ah, está atrasado. Não é que está atrasado. Hoje eu conversando com o pessoal de Tocantins, o cara falou, não, Marco, não está atrasado. É que o ano passado a gente plantou muito cedo, choveu muito cedo. Esse ano as chuvas estão vindo dentro de uma normalidade. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas interpretações, que muito fala, tá Claro. vendo? Está atrasado. Não é que está atrasado, as chuvas estão chegando dentro É, da eu época acho, que tem que entrar. eu acho que a melhor comparação para a gente sempre fazer é com a média dos últimos 5 anos, que aí junta mais informações e a gente tem uma melhor visualização. O Paraná que continua correndo agora atrás aí de um ritmo um pouco mais acelerado, nós temos 36% no Paraná contra, vou você citar a média dos últimos 5 anos, 45%. Mas isso é por conta do excesso de dias chuvosos, né? Isso não foi Isso. seca, foi pelo contrário, foi excesso de dias chuvosos. No entanto, semana passada foi um pouquinho mais seco, essa semana, começo da semana, também tem, para ser como eu mostrei, tem que ser mais seco, então o Paraná vai evoluir muito rápido nessas semanas agora, porque a tendência não é mais de invernada, é uma chuva por semana. Então, isso dá uma baita condição, tanto para a colheita do trigo, quanto para o plantio da soja. Então, o Paraná deve evoluir demais nesses próximos 15 dias, podendo superar até mesmo a média dos últimos 5 anos aí, porque os caras vão plantar 24 Uhum. horas agora para compensar o que não foi E, 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 plantado E olha na ali, Marco, que região. espetáculo Mato Grosso ali, ó, 67% e a média de 5 anos, 47%. O pessoal lá tá se Não, puxando, né? isso é o poder de plantio também, né? A É, evolução do poder de plantio que todo o agricultor brasileiro teve nesses últimos anos, né? O parque de sim, máquinas evolui muito, isso mostra a capacidade de plantio. No entanto, isso me assusta, porque a colheita vai se concentrar bem, né? é, vai ser, vai ser muito interessante, mas tendência aí de uma safra recorde, né, Marco? Então, vai ser um ano Sim, muito interessante. E exatamente. torcendo, claro, para que o clima favoreça, para que a produção seja maravilhosa mesmo, como se espera Vai no ser, porque Brasil. até mesmo para o sul, os modelos estão indicando chuvas bastante volumosas para o sul do Brasil agora, principalmente no verão. Então, há uma possibilidade, há uma tendência, eu acho que tem tudo para se confirmar. Não vai ser um ano chovedor, não é um ano chovedor em nenhuma parte do Brasil, porque chove bem no Brasil inteiro. Então, é difícil quando se chove bem no Brasil você ter altos volumes em alguma região. É. As chuvas ficam mais compartilhadas. Então, mais de uma forma geral, você tem sim uma condição bem favorável, é uma safra recorde, acima de É. 145 E milhões a esse gente, ano. e a gente precisa, né, Marco, porque o pessoal aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, enfrentou muita dificuldade com o clima nos últimos anos, né, com o clima seco, muita quebra. Então, vamos ver se esse ano realmente a Ah, gente não, consegue. endireita. Pode ficar sossegado que endireita. Não, Assim, o produtor vai colocar dinheiro no bolso. E, Marco, para café, para cana, para aquela área Ah, mais central, estamos tranquilo. tranquilo, porque pode descompartilhar aí, né? Mas assim, Aham, peraí. mas a Vou tirar aqui. tendência é de chuvas pelo menos uma vez por semana na região Sim, centro-sul do Brasil. Lógico, que horas as chuvas vão estar mais ao sul, né? Então, mas esse fato de uma vez por semana uma frente passar, provocar chuvas e trazer, aí pode falhar uma, fica 10. Para a cultura perene, isso é de fundamental importância. Né? Então, não vejo grandes problemas para as áreas de café, cana, laranja, as perenes de uma forma geral. Marco, aqui a previsão
aparece para o final de semana, para Porto Alegre, né? 30 e poucos graus no sábado. Não vai me dizer que semana que vem a temperatura vai cair, tira casaco de novo do armário. Não. Vai tirar casaco, vai tirar cobertor, vai Ai, tirar ai, ai. edredom e prepare a garganta, porque na semana que vem uma massa de ar polar avança após a passagem da frente fria no final de semana e as temperaturas vão ficar bastante baixas. Não há riscos de geadas, esquece esse papo de geada, mas as temperaturas em algumas localidades podem ficar em torno dos 5 graus. Se tiver alguma geada, alguma coisa, vai ser nas regiões de altíssima altitude, nas serras catarinenses, nas serras gaúchas, ou até mesmo naquelas regiões ali de altitude do sul do Paraná, que é Garapuava, Pato Branco, aquelas regiões. E, mesmo nessas regiões ao sul do Paraná, deve ser nas regiões de baixada de alta altitude, né? Que acumulam frio e que têm ocorrido geadas nesses últimos meses. Quantos Agora, Rio graus de Grande... mínima nessas regiões aí? pode chegar próximo a zero. Lógico que nós estamos falando isso para terça e quarta-feira da semana que vem, ainda está muito longe, tá? Nós vamos falar bastante disso na segunda-feira que vem, mas é fato que vai ter um frio. Eu acho que não vai ser para tudo isso. Acho que essa hora que a massa de ar polar avançar, ela perde um pouco de intensidade, no nosso ver. Para Mas as que vai ser frio, nossas, vai ser. para as nossas regiões produtoras do Brasil, não tem susto, sem susto. Não, zero risco de geada, zero, tá? Beleza, isso é A não importante. ser das regiões de alta, Urupema, Urubici, São Joaquim, são regiões de 1.800, 1.900 metros de altitude e que normalmente gia até em janeiro, entendeu? Mas seria raríssimo mesmo, né? Um caso de Não, uma seria geada algo em meio começo que de já novembro. ocorreu no passado, não é incomum, mas é raro. Beleza. Marco, a gente tem deslocado um pouco aquele nosso papo que a gente fala normalmente sobre Estados Unidos para outras regiões, se consolidou já a safra americana, mas a gente falou na semana passada da Argentina e eu quero retomar essa questão. Continua complicado o clima para eles, Marco? Bem complicado, viu, Alessandro? Bem complicado, porque não há. As chuvas que estão ocorrendo estão muito mais na região mais norte da Argentina, ali na divisa com o Paraguai, Rio Grande do Sul, ali, e poucas chuvas nas regiões mais ao sul. Isso tem reduzido bastante os níveis de umidade, tem afetado bastante o trigo, e não há previsões para esses próximos 15 dias de chuvas volumosas. Até há uma ou outra chuvas na Argentina, mas de fraca intensidade. Então, isso mantém uma condição extremamente desfavorável ao desenvolvimento e produção de trigo. A quebra deve ficar abaixo, a produção de trigo deve ficar abaixo de 15 milhões, né? Ante uma previsão de 22 milhões, ou seja, uma baita de uma quebra na produção de trigo esse ano. E agora, em novembro, começa-se o plantio do milho e da soja na Argentina. Essa redução nos níveis de umidade e também de chuvas, isso pode fazer com que o plantio dessa safra de milho e de soja de primeira campanha, principalmente no caso da soja, seja reduzido, assim como reduziu a área no trigo. Então, eles podem ser que eles plantem menos soja nessa primeira campanha, nessa primeira safra deles. Isso seria um ponto positivo aí na formação de preços aqui no Brasil. Sem dúvida, é assunto que vai render para os próximos Clima na Semana que a gente for gravar também, né, Marco? Que é uma situação que a Exatamente. gente tem que seguir acompanhando. Marco, muito obrigado, uma boa semana. Vamos torcer para que realmente as condições climáticas sigam favoráveis aí às regiões produtoras do Brasil. Abração, Marco. Valeu. Então, um abraço a todos aí e até semana que vem.